E aí, quando eu resolvi ir pro cinema, eu tava assistindo um dia em casa. Essa história eu gosto de contar, porque eu tava em casa, assim, de madrugada, sozinho. Não tinha mais meu irmão, né? E aí tava assistindo o Canal Brasil e assisti um curta, daqueles curtas muito ruins, assim. Daqueles, pô, pelo menos pra mim era muito ruim. Mas muito ruim. Velho. Muito ruim. Aí eu falei, caralho, velho, isso é muito ruim. Mas se isso é muito ruim, por que é que tá passando no Canal Brasil, cara? Falei, se essa coisa é muito ruim e tá no Canal Brasil, eu posso fazer uma coisa muito ruim pra passar também. Aí eu levantei e fui pro computador escrever um roteiro. Eu fui escrever um roteiro, por Deus do céu, Cris. Eu fui nessa, falei, vou escrever um roteiro. E aí escrevi um roteiro. E aí guardei ele por um tempo, depois eu conheci um cara dono de uma produtora e falei assim, eu tenho um texto lá que eu queria ver se a gente conseguia filmar e tudo mais. Ele falou assim, mas é um roteiro? Eu falei, não sei, né? Aí mostrei pra ele. Aí você que... Eu mostrei pra ele e falei assim, não é bem um roteiro de cinema, mas aperfeiçoa porque o texto é bom. Eu gosto que o pessoal fala assim, roteiro é uma palavra muito forte. É uma ideia. É tipo redação da escola de 4ª série, mas tá bom. Não, ele escreveu Já tem um começo foda. aí. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui Escreveu um estudar negócio roteiro. Aí fui estudar roteiro para cinema, estudei Que durante legal. um ano e fui fazendo 33 tratamentos no roteiro até achar que o roteiro estava pronto. E aí fui produzir o filme. Aí produzi o filme, atuei no filme também. E falei, beleza, agora o filme está pronto. A gente vai mandar para festival e assim, ok, a glória seria realmente se a gente fosse para Cannes, né? Quanto Porque, tempo de gravação? Não, agora você vai explicar o filme, né? É a história de um cara que cresceu dentro de um lar onde existia violência doméstica. Então, ele cresceu vendo o pai abusando e violentando a mãe fisicamente, emocionalmente, sexualmente. E aí eu queria saber, eu fui estudar um pouco sobre isso, como é que uma criança que cresce num lar desse fica? Qual é o discernimento do que é o certo e do que é o errado? Porque a rua fala que é o errado, mas em casa ele vê que aquilo é o certo. Ou pelo Certo. menos é o padrão, né? É o padrão. O Então, normal dele é aquele. qual é a dificuldade dele se colocar dentro da sociedade, do sistema? Então, assim, em certos momentos, a agressividade dele ou o abuso que ele viu o pai dele fazendo com a mãe, de repente vem à tona. E isso é muito comum. Eu fui pesquisar realmente com situações de psicólogos, psiquiatras, e tem esses traços reais, assim. E aí escrevi. E fizemos, assim, e jogamos pro festival. Falei, beleza, o que cair, caiu, mas se cair em Cannes, pô, seria tipo ganhar na Mega Sena, né? E aí o primeiro que foi aprovado foi Cannes. De cara, assim, puf. E aí eu falei, beleza, então o resto já pra mim já nem interessa, pra Cannes a gente vai. E aí a gente foi, aí foi uma experiência bem única, legal. assim, estar lá em Cannes com o filme Que isso foi e saber 2014? que 2014. E ver que realmente o seu filme está assistido pelo mundo inteiro e É você lindo. recebe o Nossa, e-mail. Assim, na hora que o imagina que cara se incrível. inscreve para poder assistir seu filme, ele tem a oportunidade de entrar em contato com você, né? Então ele manda um e-mail para falar o que ele achou do seu filme, assim. Então é muito legal. Nossa, lindo. Ah, É muito experiência, legal. que É muito demais. legal. Muito, muito legal mesmo, assim. Desde que eu tive a depressão, que foi em 2008, né, que ele comentou, eu fiquei tentando ali, eu tive que parar realmente tudo, porque eu fiquei 10 anos ininterruptos, emendando uma coisa na outra e sem ter pensado sobre aquilo, né? As coisas vinham vindo Sim, para mim, sim. eu ia encarando, ia aceitando, ia indo, sei lá, estava em todas as revistas, estava meu nome, eu era uma figura pública que na época eram só paparazzis, né? E revistas impressas, também não tinha Instagram, não tinha site, não tinha essas coisas, então eu me vi virando Coluna uma de jornal, né? Tinha umas coluna paradas de assim, né? jornal, Então eu me vi virando uma figura que eu não tinha controle sobre aquilo, assim, tipo, sei lá, eu ia tirar dinheiro no 24 horas, mas no caminho até chegar no 24 horas era toda uma história contada que não era o que eu tinha ido fazer. A Priscila sai com uma roupa e tal, e aí na hora encontra um fã aqui, nanana. Tipo, era criada uma história que não era a minha realidade, assim. Então, aquilo tudo Hoje ficou as muito pessoas- confuso pra mim. As pessoas ainda têm a oportunidade hoje de postar pelo menos a sua versão, né? Fazer um Exatamente. story e tal. A gente já está mostrando como que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo. Então, normalmente, os sites, eles sugam o que a gente faz a nossa matéria. Sim. Às vezes eles distorcem ou escrevem tudo errado, né? Gostam de ter Errado uma não é nem chamada o texto, sensacionalista é. ali, né? Para chamar clique, mas, enfim, a gente que está, pelo menos, postando a foto e falando aqui na caixinha de perguntas e não sei o quê. Mas, naquela época, não. Outras pessoas faziam isso por você e você não tinha como mandar retratar, por exemplo. Se fosse sair uma retratação, era 4 linhas micras, assim. Então, era bem complicado. E eu comecei a... Como eu trabalhei muito
de volume de trabalho mesmo, minhas personagens eram personagens que tinham uma grande abrangência na trama, eu não tinha muito tempo para mim. Assim, eu fui criada em BH. Minhas amigas as minhas amigas são as que estão em BH até hoje, assim. Até hoje são essas as minhas amigas. Não que elas estão em BH até hoje, gente, sai daí, não. São essas as minhas amigas que estão lá. Então, eu fui para o Rio sozinha, assim, fui com a minha mãe, que eu era pequena. Tinha 16 anos, mas eu fui... Eu não mas é outra geração, né? 16 é eu não pequena. tinha A gente era muito pra mais... viver sozinha, assim, sabe? Pra encarar tudo. É que a gente é de uma geração que brincou de barba até os 12, 13, né? Hoje em dia, a menina de 12, 13 já tem 5 milhões de seguidores no Instagram, exatamente. né? Canal já no faz YouTube, publi. Sim, e já exatamente. tá com um apartamento que o pai deu. Ou que ela comprou também. Que ela comprou pro pai. Em Miami. Exato. Em Miami. Em Miami. Realmente. Então, assim, eu não me sentia nem um pouco preparada para encarar tudo aquilo. Então, minha mãe 16 foi antigamente comigo. tinha acabado de ficar mocinha. Exato, A grande exato. maioria ainda era virgem, ou tava começando a ter os primeiros namoros. Eu cheguei no Rio de Janeiro, as meninas do Rio já eram mais avançadas mesmo naquela época. E eu fiquei bem assustada, assim, né? Peraí, deixa eu entender. É porque o Rio é um lugar à parte, né? E eu vindo de BH, que é uma coisa mais tradicionalista mesmo, assim, conservadora. Sim. Então, tudo estava bem estranho. E eu acabei... Eu não tinha muito a vida pessoal, o lado de sair com alguém, ou de até mesmo ficar falando no telefone com as minhas amigas por horas, porque eu não tinha tempo. Eu saía da gravação, que às vezes durava 12, 14 horas, e ainda tinha um programa de televisão, uma entrevista para dar, uma foto para fazer. Texto para estudar. Texto para estudar. Acabei desenvolvendo uma técnica de decorar texto, porque Que eu quase é a coisa não mais tinha bizarra tempo para que decorar. existe. É a técnica dela? Nossa, isso Não Ela- é técnica, ela- assim, mas a rapidez. Ela e assim. Fagundes, não sei quem decora mais rápido, sinceramente. Talvez ele tenha, observando ali, eu já tenha sugado também Porque a é experiência surreal. dele. Porque você lê e decora? Sim. Você fala assim, ó, no final do programa tem que falar um número de telefone que é daqui a 2 horas ela vai falar. O número certinho. Número eu não sou tão boa. Não, é boa sim. Eu Número sei porque a gente não. já passou por várias A gaveta situações. de arquivos dela, sabe? Então, mas aí eu vou apagando coisas É engraçado que ela... também. Eu não Em tenho 18 de 1933, você estava com a roupa azul. Eu não tenho esse Você lado falou- capricorniano, então meu tá. amor. Isso é coisa Você não de guarda Capricórnio. rancor. Não guardo. Eu acho Eu que eu tenho. tinha tanta coisa, né, pra guardar que a vida, assim, ó, O eu ia espacinho do apagando. rancor aqui. Ia apagando. Quando a gente se conheceu, ele falou, tá, mas não sei o quê, como que foi nessa época? Eu falava, não sei. Tipo, Teve a um dia que vida ela falou assim, pessoal, mas eu não você sabia. lembra desse dia? Eu falei, lembro, você tava com a roupa tal, você chegou não sei o quê, a gente fez assim. Ela falou, Eu "Nossa." fui aprendendo a ter memória pessoal, afetiva, vida, a partir de então, assim, porque eu lembro de coisas da minha infância e durante o meu período que eu trabalhei mais, assim, eu não lembro da Foco de do mim. trabalho. Era trabalho. E aí, enfim, eu aprendi a viver de acordo com roteiros semanais, né? Então, tinha ali meu horário para cumprir, o texto me falava o que a personagem sentia ou não sentia. Então, eu mesma não sabia o que eu tinha que sentir, sem ser a personagem, sabe? Então, quando eu não tinha trabalho, eu ficava totalmente perdida. Não sabia que horas que eu ia acordar, o que eu ia fazer no dia, o que eu queria comer, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sinto, o que eu não sinto. E aí, acabou que eu entendi que a depressão era um lugar para eu falar, calma, quem é você? Vamos viver vida pessoal, ter experiências pessoais, cores, sabores, cheiros, né? Vai experimentar coisas e tal. E aí eu aprendi a lidar. Eu não. É como se eu tivesse encontrado uma forma de não sentir aquela dor e a estagnação da depressão, mas eu não fui na raiz do problema. Então eu não me curei daquilo, assim. Eu só aprendi a lidar e tinha muita fuga. Fuga em bebida, fuga em, sei lá, em pessoas, em amigos, né? Pessoas que eu Não querer abria ficar minha sozinha, casa. sabe? Porque quando você tá sozinho, você tá com seus demônios, né? Então Sim. você fica sempre chamando pessoas pra poder ficar ouvindo histórias e vivenciando coisas dos outros do que ter contato consigo, né? Então, aí eu vivi isso durante mais uns 10 anos aí. 10 anos. Porque aprendi a lidar, então tinha um trabalho ou outro, mas eu não estava bem, assim, sabe?
Então, por que a gente começou a falar disso mesmo? Que Em fase qual que a gente momento tava, você Qual momento tava... você Aí está? eu tava nesse buracão, porque eu tava realmente... Eu tinha a minha última novela na Globo, como contratar... Ah, não. Meu contrato se encerrou, eu ainda fiz o Tomara que Caia, que era um programa dominical, e depois fiz mais uma novela, por obra. Em 2016, eu já não tinha mais a ligação com a Globo e comecei a fazer teatro, comecei a fazer série de TV. Então, eram coisinhas mais curtas, que eram coisas, inclusive, que eu dava mais conta de fazer do que uma coisa longa. E quando eu conheci o Bru, eu estava numa entre-safra, assim, sem trabalho. E bem perdida, assim, bem perdida, bem zoada. Cabeça, eu precisando ter a mim mesma e não tinha, não sabia, ainda não tinha entendido quem eu era, do que eu gostava e tal. Eu não dizia não, eu não tinha meu próprio limite ali de autocuidado mesmo. Eu não tinha autocuidado, né? Não Eu tinha não tinha vaidade, eu não me olhava no espelho, era uma coisa bem louca, assim, um lugar bem ruim que eu tava. Sabe aquele filme Noiva em Fuga? Da Julia Roberts? Sei. Esse filme trata disso. Eu acho muito engraçado esse filme, porque a galera assiste a parte comédia romântica da coisa. Ah, ela fugia do casamento, conheceu o Richard Gere, apaixonou, dele ela não fugiu. Mas, na verdade, tipo, ali pega muito pra mim, porque... A história, não é mais spoiler, gente, pelo amor de Deus, o Fuga tem 72 anos. Vocês sabem a nossa regra Não de assistiram porque não spoiler. quiseram. Quem não viu, não, pelo amor de Deus. Depois de 10 anos não viu, quem não quis, né? Pelo amor de Deus. A gente dá 5 anos pra vocês assistirem o Já é negócio. filme cult, né? Passou Quase preto 5 e branco. anos. Deu 5 anos. Passou na TV aberta, já não é mais spoiler. A exatamente. pessoa Não, tipo, optou por sessão não da ver. tarde várias vezes já. Mas é porque na história, tipo, ela não se casa, ela foge, aí ela vira um conto da cidade. Aí esse jornalista, que é o Richard Gere, vai na cidade pra conhecer quem é essa louca que abandona uma sequência de noivos. E ele conhece ela, se apaixona por ela. E aí, nossa, eles estão lá, lindos e maravilhosos, vivendo o romance, porque dela foge do noivo, fica com ele, e aí eles marcam o casamento. E aí ele fala, não, então agora vai, que agora ela não vai fugir, porque eu conheço ela de verdade. Porque quando ele começa a estudar a história, ele percebe que, tipo, com o primeiro noivo, é umas bobagens, assim, mas, tipo, ela tinha uma personalidade pra cada noivo. Então, assim, na verdade, ela não era quem ela era. Ela era quem ele O que precisava. era aceitável Sim. ser. Pra ele. Então, tipo assim, quem é este cara Isso que é do é um lado braço dele? do narcisismo, não é? Que a Se gente moldava, viu, né? Ela tipo, se que moldava. Ela vai preencher o que ele precisa. O braço, na verdade, é o que se encaixa no narcisismo, Exatamente, né? exatamente. É o empático Ela vai buscar e o narcisista O empático justamente para abre- poder fazer a... E aí, enfim, o que acontece na história é que ela abandona ele também. E aí ele fica louco, porque ele fala, poxa, mas eu conheci ela, de fato. E aí ela some, e aí quando ela volta, ela fala pra ele, você me conhecia, mas eu não. Ela foi Eu se não me conhecer. conhecia. Eu precisava, tanto que uma das coisas que ele dá uma rasgada com ela, ele fala assim, você não sabe nem como você gosta dos ovos. Porque com cada noivo era que ela tipo abandona, ele O fala ovo assim... era diferente. Ela gostava de ovos mexidos, como eu. O outro falava, Benedict, como eu. Tipo, o ovo preferido dela era o do noivo, nunca era o dela. E aí, você me falou isso agora, eu lembrei, porque no final é ela falando pra ele, mas eu não sabia quem eu era. Sim. Eu Era precisava mais ou me menos saber. isso Eu mesmo. não tava fugindo de você. Era... Eu tinha medo de mim. porque aí a gente ia começar a conviver e você ia descobrir que eu não era aquilo que eu tava te vendendo. E aí, eu acho muito forte isso nesse filme. E é uma coisa que passa meio aqui porque o Sim, bonitinho é o... é sutil, né? Mas eu acho muito isso, foda assim, isso. eu me E é moldava real. de acordo com as personagens, primeiro, né? E depois com as pessoas que estavam à minha volta. Então, o que o empresário esperava de mim era o que eu era no set, a forma como eu me comportava. Tipo, hoje, percebendo, assim, eu sei que uma essência sempre esteve ali, sabe? De coisas que... O meu jeito mesmo, o meu olhar, o meu... Eu sei que isso sempre esteve presente e é o que, às vezes, fazia diferença, né? Mas o comportamento em si era muito... Era o que precisava ser. É para ser assim, beleza, vamos ser assim. Beleza, vamos ser assim. Então, eu ia mesmo me adaptando ao externo. Né? Vou ao banheiro um segundo. E isso não tinha... Era por isso que eu não conseguia dizer não, era por isso que eu não sabia colocar limite nas pessoas. Eu abria a minha casa, qualquer pessoa entrava, eu deixava chave com as pessoas, tipo, era um clube, né? Era uma coisa bem solta, assim. Isso tudo me machucava. Isso tudo me fazia muito mal. Eu dizia o sim para as pessoas me dizendo não. Então, quando eu encontrei o Bru, eu estava num lugar que eu tinha parado de andar, porque eu estava com... Eu descobri uma hérnia na lombar.
2 hérnias na lombar e aquilo pegou o meu ciático e paralisou minha perna esquerda. Então, eu estava, tipo, de cama e comecei a não conseguir estar com pessoas. Até que eu realmente falei, não, eu vou entrar num casulo. E quando eu decidi entrar nesse casulo, quando eu consegui falar, não quero mais nada aqui fora, foi quando ele apareceu na minha vida, assim. E aí, é como se eu tivesse pegado e falava... Me ajuda. Isso aqui sou eu. Eu tô aqui. Isso aqui, ó. Você me ajuda? Porque quando ele chegou, ele foi fazer uma foto no estúdio que era no mesmo terreno da minha casa. E aí, eu que recebi. E quando ele chegou e a gente se olhou, eu sabia que ele estava enxergando, tipo, minha alma, assim, sabe? Tipo, ele não estava me vendo externamente. Pelo olhar dele, eu entendi que o negócio que ele via e quem ele era um negócio muito profundo. Foi um reencontro, realmente, Então, assim. a primeira vez que vocês se viram foi porque ele foi fazer um trabalho... No estúdio que era na minha casa, no terreno da minha casa. Um projeto de um livro chamado Pele, de um casal de fotógrafos que eles realmente tentavam retratar que todo mundo é pele, independente do gênero, independente da sexualidade, independente de qualquer coisa. Então, é uma foto nu. E eles já tinham me convidado várias vezes, eu não tinha oportunidade de estar no Rio. E aí, eu tinha uma reunião no Projac e eles pegaram e falaram assim, então, já que você vai estar aqui, vamos fazer as fotos? Eu falei, vamos. Eu falei, então eu vou aproveitar e vou te apresentar a Pri Fantin e tal. Você sabe quem é? Eu falei, não sabia. Não sei, assim, não tinha... Pra mim nunca foi assim, eu a falo pessoa pra ele, tal, é porque eu eu não falo, posei pra sei quem Playboy, é. aí ele não... Não foi por falta de convite, né? Mas aí foi assim, tipo, aí eu cheguei lá e a gente se conheceu brevemente antes das fotos, aí eu subi pra fazer as fotos, a gente trabalhou e o meu voo já era na sequência. Então a gente fotografou ali, sei lá, até 1h mais ou menos, meu voo era às 3h, então tipo, eu tinha que sair do estúdio e já ir embora. Aí ela chegou no estúdio por volta da 1h também e a gente começou a conversar ali, tipo, uns 15 minutinhos, meia hora. E aí eu falei, gente, eu preciso ir, senão eu vou perder meu voo. Ela falou assim, jura que você vai embora? Eu falei, lógico que não, caralho, vou ficar... Já fiquei, inclusive. A paixão Relaxa, pegou. tá tranquilo. Tentei escapar, não consegui. E fiquei, pra sempre. E era muito lindo. Pra sempre assim, ó. Eu tinha ele... acabado de sair da novela, a novela tava no ar, eu ia pra Dubai, né, amor? Ia fazer um programa no canal Sony. Naquele dia, no mesmo dia? Não, mas em assim, dezembro. Não, eu digo, mas nesse dia você já resolveu, acabou. A gente ficou, e aí eu voltei pra São Paulo no dia seguinte, e aí voltei pra lá um dia depois, e aí ficou praticamente todo final de semana. E aí até que a gente começou a morar junto. Que foi uns 6 meses depois. Foi uns 6 meses depois, né? Mas era muito lindo, assim, porque ele realmente enxergava um negócio que nem eu enxergava em mim, sabe? Então, foi um processo difícil. E acho que vice-versa também. Eu também enxergava coisas nele que ele nem admitia ter ou ser assim, sabe? Sim. Mas salva as proporções, porque ele sempre foi um cara que bancava como é que fala quando você é muito autêntico? A autenticidade dele, assim. Ele sempre foi um cara diferentão e bancava aquilo, apesar dos bullying mesmo dos anos 80, 90, assim. E sempre foi muito observador. Ele sempre se conheceu muito, sempre se deu esse espaço. Então, ele era preenchido, sempre foi muito preenchido dele, ele, e eu zero, assim. Mas aí a gente... Numa balança também, numa gangorra também, a gente foi Ele tinha o que te entendendo. faltava, o que você estava buscando. Ele me ensinou, ele me botou de frente pro espelho. Teve um dia que ele sentou e falou, qual que é o seu sonho? Eu não sabia. O que você gosta? Não sabia. O que você quer pra sua vida? Eu não sabia. E aí eu falei, a história do ovo, né? Como assim é que você gosta que eu do não ovo? sei? Eu não sabia. E aquilo foi horrível de perceber. Então, eu comecei uma busca... num processo ali bem difícil, bem doloroso. Galera, o autoconhecimento não é fácil, mas é necessário. É só assim que você consegue se curar, se conhecer e se livrar, e se preservar, se resguardar e não deixar mais se machucar, não cair em armadilhas. Então, foi um processo bem longo, difícil para os dois, né? Porque enquanto eu estou ali tentando, sofrendo e reconhecendo e admitindo coisas que eu não queria ter vivido... que eu achava, não, aquilo foi só e fala, não, mano, foi aquilo mesmo. Eu falo, sério, não queria ter feito isso. Então, reconhecer essas coisas dói muito. Mas estamos junto de mão dada, assim. A gente passou por tudo de mão dada, a gente
costuma dizer que os dispostos se atraem, né? Então, a gente estava afim de fazer a nossa história, a gente estava afim de bancar esse reencontro, que a gente entendeu que era um reencontro, que era algo do além, assim. Tudo que a gente vivenciava, que às vezes a gente falava, não vai dar para ficar junto desse jeito, não sei o quê. A gente tinha algo muito maior, teve. sabe? A gente se conheceu em menos de Você vai 2 contar do meses. Nelson? Não? Tá bom, Mas desculpa. pode contar, porque vem Não, é que eu antes. quero fazer xixi. Ela já jogou pra você. Vai que ele conta outra coisa e depois você volta. Deixa participar do assunto, sabe? É, eu Então, também. algo que eu já sei. Mas quando a gente se conheceu, eu tava indo pra Dubai, assim, pra poder fazer o programa. Que programa da Sony que você tava fazendo? Então, não chegou a acontecer, mas a gente tava tudo no esquema já, e a Dubai a gente ia falar sobre empreendedorismo, sobre o business mesmo em Dubai, né? E aí tava tudo fechado e tal, tava esperando só realmente sair os vistos direitinho de trabalho para poder estar lá em Dubai e fazer as coisas. E aí eu conheci ela um pouquinho antes. E aí eu já tinha falado para ela assim, olha, a gente tá rolando e tal, não sei o que lá, mas daqui em 2 meses eu tô indo para Dubai. Você ia sem prazo? Primeira temporada é 60 dias. E assim, talvez caramba. a gente emende, porque o segundo programa é em Abu Dhabi, então são 120. Então assim, nos primeiros momentos eu falei, ó, esse é o cenário. E beleza. E a gente continuou saindo, tal, se conhecendo um pouquinho mais. E aí, um pouquinho mais pra frente, eu já tava falando assim, tipo, ó, eu posso falar com a produção pra vocês junto. Pra, de repente, sei lá, você fazer alguma funça, ver se, de repente, cabe mais uma apresentadora, ou pra ver se, de repente, você participa da produção de alguma forma e a gente vai estar junto. Porque é um negócio que já tá aí, fechado praticamente, né? Não tava assinado porque não tinha visto, mas já tava acordado verbalmente, cachê, tudo. E era um negócio que ia salvar muito, assim, era um cachê gigantesco, assim, era feliz, assim, eu ia sair do trabalho e falar, beleza, agora a gente pode tirar ano sabático. Então, sabático, eu nunca sei falar, sabático. E aí, foi o que ela falou, assim, parece que o mundo vai girando de uma forma que fez com que a gente, independente das dificuldades que a gente passou, foi realmente fazendo com que a gente ficasse junto, porque esse projeto acabou não rolando, assim. E a gente foi ficando e a gente foi recebendo sinais que ela queria falar do Nelson, que era um grilo desse tamanho, assim, eu juro por Deus, cara, que tava presente Nelson quando a gente se conheceu. Ele tava tomando pô, eu não bebo, né? A gente não... Enfim, Hoje eu não bebo mais. Consumo e ela parou de beber. E assim, eu tava tomando um suco de uva, assim, de repente ela saiu pra fazer o xixi desses que ela acabou de fazer agora. E voltou, e assim, tipo, tinha um grilo gigante tomando meu suco. Eu falei, caralho, mano, que brisa louca, e tirei foto e tal, mostrei pra ela e tal, e acabou. E aí, um primeiro momento que a gente passou uma dificuldade, assim, ó, de repente a gente viu um outro grilo gigante em um momento assim, junto. Aí, assim, os grilos foram acompanhando e acompanham a gente até hoje. A gente mora no 23º andar, e outro dia tinha um grilo grandão, assim, também no vidro, assim, na sacada. Assim. Eu falei, caralho. Então, é uns negócios que a gente segura e mantém e acha bonito e faz parte do nosso E por que romance. Nelson? Porque Não todos sei. os grilos a gente começou a dar nome. Então tem tá. Nelson, tem Gilberto, tem vários. Geraldo. Ah, tudo bem. Lagartixa em casa é sempre Catarina. Então, Todas são Catarina. é mais Todas. fácil de lembrar, né? Tinha tem uns que a gente Boris, não eu não lembra sei mais, mais. É. Caramba, É sempre quantos Cacilda. grilos apareceram? Muitos, cara. gente. Então a gente se conheceu nesse momento. Ele tinha feito uma coisa que eu lembrei, que você tinha feito uma PNL. Você fez uma Fiz. vivência de verdade. reprogramação neurolinguística verdade. antes da gente se conhecer. Então, acho que tudo realmente foi muito bem preparado para a gente se conhecer, no momento que a gente se conheceu e estar junto, da forma como a gente conseguiu estar junto. A gente recebe sempre muito comentário, principalmente no Instagram, assim, ou quando a gente vai dar uma entrevista, fala assim, nossa, mas como é que pode vocês dois juntos e tudo mais? Como é que é, né? Eu sempre quis um relacionamento assim, não sei o que é o que ela falou, assim, né? Os dispostos se atraem, mas... Então, as pessoas hoje, a primeira dificuldade de um relacionamento, seja ele qual terminar, for, né? não só de uma relação de amor aqui, de casal, independente do gênero, mas assim, de profissional, às vezes. É uma patada, às vezes, que você toma de um chefe, você já não quer mais. Fazer, ok, vou pedir minhas contas, não quero mais trabalhar aqui com esse cara que não me entende, que não sei o quê. Então, tá tudo muito rápido. Então, assim, as coisas perderam muito sentido. É difícil você batalhar por aquilo que você acredita. E eu acho que as pessoas precisam voltar a batalhar por aquilo que acreditam, não só profissionalmente, nos seus próprios sonhos, nas construções dos seus sonhos, afinal de contas, só a gente pode realizar os nossos próprios sonhos. E a gente só realiza os nossos sonhos através de muita batalha, planejamento, trabalho, força de vontade, gana, porque você cai e você precisa levantar de novo e continuar reconstruindo. O relacionamento é a mesma coisa, tem dia que é ruim.
Tem dia que é foda, tem dia que a gente dá tilt mesmo, por N fatores. O profissional é uma coisa que une muita gente, porque a gente consegue, como a gente trabalha 24 horas por dia, a gente tá 24 horas por dia junto, às vezes quando a gente dá tilt no pessoal, é o profissional que faz com que a gente volte. Às vezes quando a gente chega no palco, prestes a fazer a peça, aí o amor bombou, assim, de novo, resgatou a gente. Que tem um propósito ali que une vocês. Pois é, e as pessoas, hoje em dia, é muito descartável, assim. Então eu dou risada quando as pessoas ficam nesses aplicativos, que a gente até fala na peça e tudo mais. Na peça vocês se conheceram por aplicativo. Pois é, mas as pessoas trocam realmente de relacionamentos, e aí eu volto a falar não só o relacionamento afetivo, mas como quem troca de escova de dente, porque a cerda já ficou meio tortinha, ou porque, eu quero uma mais macia agora, porque não tá rolando. Eu vi uma frase outro dia que falava assim, da galera que troca de relacionamento, aí falava assim, quando o relacionamento não tá bom, eu troco, né? Quando acabou o amor, quando não tem mais jeito, quando me chateia. Aí a frase era assim, quando acaba a gasolina do seu carro, você reabastece ou abandona o carro? Exatamente. Maravilhoso. Então, assim, de repente tá faltando ali você parar num posto, né? E fazer a tua parte também. Colocar um combustível ali que, de repente, tá dependendo um pouco de você também. De você dar o primeiro passo, né? Senão você vai pro outro relacionamento. Preguiça, né? Muito. Mas eu acho que não é nem preguiça. Eu acho que as pessoas não têm mais força. É exatamente por isso. Não é preguiça, é falta força. de força. Mas a falta de força vem do força não interna, se conhecer, né? Exatamente. Você só tá apto a amar alguém quando você se ama em primeiro lugar. É. E para se amar, você precisa se conhecer.